todos. Vamos dar início ao programa Psicanálise Fora do Divã, com comentário de cunho psicanalítico, claro, da película O Quarto do Filho, cujo título original é La Stanza del Figlio, do diretor italiano Nanni Moretti. Eu optei por fazer uma leitura do texto, uma vez que eu escrevi, pois era essa a ideia. Dessa maneira, não correrei o risco de perder a originalidade do texto. O Quarto do Filho é uma obra-prima do cinema italiano, dirigido por Nanni Moretti, que nos leva a uma reflexão sobre o papel do analista, conjugado com a sua vida pessoal e familiar. E, além do mais, destrói a ideia de como o psicanalista é mostrado nas telas do cinema. O analista quieto e distante, dorminhoco, o analista como objeto de erotomania mortificante, entre aspas, do paciente, o analista investido de erotomania, o que não representa a vida profissional de um verdadeiro analista, que ocupa o seu devido lugar, o lugar de sujeito suposto saber e desejo. Quizás tenham lido de maneira equivocada a frase de Jacques Lacan: o analista deve fazer-se de morto. O que, com certeza, o grande mestre contemporâneo da psicanálise quer dizer, não corresponde à realidade evidenciada nas telas do cinema. Lacan se refere ao fazer silêncio em si, o lugar do analista, o lugar do sujeito suposto saber e desejo. O analista deve fazer-se de morto, isto é, estar desarmado, ser o mais inconsciente dos sujeitos, o mais exposto aos efeitos do inconsciente. O analista não calará, fará silêncio em si, para que o grande outro do analisando se suscite e assim a dor psíquica do analisando será percebida e interpretada pelo analista. O fazer silêncio em si não é ficar sem voz, que é o que muitas vezes os leigos acreditam. Portanto, acreditamos que o diretor Nanni Moretti representa muito bem essa questão na sua obra, ou seja, a atuação de um verdadeiro analista. A película mostra o analista em ação, o uso da transferência e também da contratransferência e técnicas analíticas. Enfim, a película nos leva a pensar sobre a seguinte pergunta: o que é ser um analista? Giovanni, o personagem psicanalista da trama, tem no seu setting a representação das seguintes estruturas: o psicótico, representado por Oscar, o mais problemático, pois sempre necessita de sessões extras. Oscar é o suicida, aquele que goza com seu próprio sintoma. O perverso sadomasoquista, adicto a sexo e filmes pornôs. O candidato a análise, homem rico e poderoso, que é um narcisista que aparece para afrontar o analista, mas que depois sucumbe. As neuróticas obsessivas compulsivas, uma adicta à limpeza e munida de atitudes repetitivas, e a outra adicta a compras. Gostaria de destacar 3 pontos discutidos na película que chamam a atenção. Primeiro, o desejo do analista. Segundo, a contratransferência. E terceiro, o luto no discurso. O desejo do analista não é o desejo da pessoa do analista, mas sim uma instância psíquica analítica, que sem saber e sem perceber ocupa o lugar do grande outro, o lugar do objeto da pulsão. Com o surgimento do grande outro referente, se institui a autoridade do sujeito suposto saber e desejo. Mas no psicanalista da tela, Giovanni, podemos observar claramente que ele não consegue ficar neste lugar, o lugar de sujeito suposto saber e desejo. O seu desejo de analista parece frágil e inconsistente. Se torna impaciente e a impaciência não cabe nesse lugar. Depois da triste perda do seu filho, Andreas, Giovanni se vê diante de sua própria tragédia. Uma crise profissional e familiar.
perde a sua escuta psicanalítica, faz interpretações selvagens e o seu sujeito suposto saber e desejo se fragiliza, recoberto de dúvidas e incertezas, entra em um processo obsessivo de culpa, que ele quer voltar ao passado e para que tudo aquilo não tivesse ocorrido, né? Seguido de um processo contratransferencial, passando não mais a ser o diretor da cena analítica no seu setting. Pelo contrário, põe em ato a sua contratransferência. O analista Giovanni, invadido por obstáculos imaginários e reais, com R maiúsculo, se coloca não aberto às surpresas, ao inesperado, se torna impaciente e, além do mais, se opõe à acessibilidade do seu lugar de condutor da análise e de sujeito suposto saber e desejo. Nasio diz que a contratransferência é um perigo constante, contra o qual o psicanalista deve estar atento e lutar contra durante a sua prática analítica. A contratransferência não ocorre no interior da relação do analista com o analisando, mas no interior da relação do analista com o lugar de objeto da pulsão. Portanto, a contratransferência é uma resistência do analista em ocupar o seu lugar. Ela é o resultado das influências dos conteúdos do analisando, exercidas sobre os conteúdos do inconsciente do analista. Podemos recordar a cena onde a analisanda diz: eu adoraria ter filhos e não tive. Neste momento, o analista, pleno de pulsão de morte e culpa, abandona o seu lugar de diretor da cena e chora. Lembra dessa cena, né? Freud, em uma carta de 1910, utilizou a palavra contratransferência para advertir os analistas do perigo de ligar-se afetivamente aos seus pacientes. Para Freud, a contratransferência era uma maneira errônea de amar o seu paciente. Segundo Freud, o afeto do analista para o analisando deve ser conscientemente concedido. É preciso que o analista reconheça a sua própria contratransferência e procure superá-la. Não foi o que ocorreu com o psicanalista da película vivido por Giovanni. Podemos perceber a sua incapacidade de seguir com as análises de seus pacientes. Deveria ter buscado um analista e não somente um supervisor, como fez. A morte tão trágica e precoce do seu filho é uma situação limite. Como afirma Bruno Bettelheim em sua obra Fortaleza Vazia, onde Bruno analisa os encarcerados nos campos de concentração nazistas, onde os prisioneiros, aparentemente normais, em situações degradantes e frente à morte iminente, adquiriam sintomas psicóticos e autísticos. Portanto, Giovanni, o psicanalista pai, no limiar de sua dor, se desestrutura, não podendo mais conduzir as análises de seus pacientes, deixando-os desamparados. Giovanni não busca o seu analista, se é que o tem. Seria uma resistência do analista à sua própria análise? Seria esta uma outra vertente mostrada na película? Em Análise Terminável e Interminável, Freud afirma que todo analista deveria periodicamente, com intervalo de aproximadamente 5 anos, submeter-se mais uma vez à análise pessoal, sem se sentir envergonhado de tomar esta medida. Estaria Freud se referindo à inesgotabilidade dos conteúdos do inconsciente? Havia no analista da película conteúdos inconscientes não visitados. Desta forma, ou seja, fazendo a sua análise pessoal de tempos em tempos, o analista não passará ao ato. E faz-se imprescindível que o futuro analista faça a sua análise pessoal. Só assim poderá ser chamado de psicanalista. Podemos perceber que isso está presente nas várias reflexões trazidas pelo diretor Nanni Moretti em sua obra La Stanza del Figlio. Quanto à questão do luto, a princípio não elaborado, a princípio ao começo do filme, não elaborado, mas ao final toda a família consegue colocar no discurso
Ou seja, em palavras, a saudade e a tristeza de não ter mais a pessoa física de Andreas, o filho e irmão morto tragicamente no convívio da família. Houve, portanto, o elemento unificador, o símbolo, que representa a presença na ausência. A partir do momento que colocaram a perda do ente querido no discurso, houve a simbolização, a concretude do luto através do discurso. Dessa maneira, toda a família pôde organizar os seus sentimentos e encontrar o consolo para levar a vida da melhor maneira possível. Onde já não havia mais o sentimento obsessivo de culpa por parte do pai analista. Obrigada.